Chegou então a hora de falar de animação. Sim, é isso mesmo. Aqui no Adobe Premiere você também consegue fazer algumas animações utilizando a interpolação de keyframes. Parece uma palavra um pouco complicada para quem está começando a trabalhar com o Premiere, mas não é, fique tranquilo. A interpolação de keyframes nada mais é do que a interpretação do Premiere em relação à diferença de valores de cada um dos keyframes que vamos marcar. Você vai entender isso muito bem quando executarmos na prática aqui o que estou dizendo. Então, para que realmente isso fique simples de você entender, eu vou fazer uma animação em um texto. Aqui, nas minhas ferramentas da timeline, eu vou clicar em Type Tool, na letra T. E vou clicar aqui em cima do meu vídeo e digitar um texto, que seria Hong Kong. Essa, inclusive, é a cidade de Hong Kong. Vou selecionar o meu texto e vou clicar aqui em Essential Graphics para modificar a fonte. Vou trocar para uma fonte que eu tenho aqui em meu computador. Como você já sabe, eu posso clicar em Fill e modificar, por exemplo, a cor do meu texto. E eu tenho então a palavra Hong Kong aparecendo sobre o meu vídeo. Eu vou animá-la, vou selecionar a palavra Hong Kong e quando eu faço isso, aqui na aba Effect Control, eu tenho algumas opções que eu posso marcar keyframes. E uma delas é a opção Position. Veja que existe aqui um relógio. Quando eu clico em Position, um keyframe é marcado. Então eu estou dizendo para o Premiere que aqui, na posição da agulha da timeline, que nesse caso é no ponto 0, um keyframe foi marcado. Eu vou aplicar um zoom aqui na tela, eu vou aumentar só um pouquinho o tamanho do meu texto, para que ele dure um pouco mais na tela. E vou andar um pouco também com a agulha da timeline. Então aqui nesse ponto, que é exatamente em 21 segundos, eu vou movimentar o position desse texto. E aí, nesse caso, eu posso movimentar os dois eixos. No primeiro eixo, eu movimento na horizontal. O padrão é 640. E no segundo eixo, que o padrão é 360, eu movimento na vertical. Vou escolher então que movimentação de animação eu quero fazer. No caso, quando a agulha chegar nesse ponto, eu vou levar o meu texto todo para baixo, ou seja, ele vai sumir. E agora quando eu retorno com a agulha da timeline e dou um play, a minha primeira animação já acontece automaticamente. Ou seja, o texto está sendo exibido e conforme ele vai andando, e você pode observar aqui em cima, ele vai se movimentando até o segundo keyframe. Sabendo disso, eu posso fazer outras animações. E toda vez que você encontrar esse ícone do relógio, você já sabe que pode marcar um keyframe e fazer animações no Premiere. Eu mexi em Position, mas eu ainda tenho Scale, eu tenho Rotation, eu tenho Opacity, entre outras opções. Mas veja bem, nesse caso eu posso fazer a animação ao contrário, ou seja, o texto só aparece depois de alguns segundos que o vídeo começar a funcionar. Isso pode ser interessante até para que você possa fazer a apresentação de um personagem ou, como nesse caso, uma legenda para dizer que cidade está sendo exibida. Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dois keyframes aqui que foram criados e vou deletá-los. E vou desmarcar também o keyframe de Position. O que vamos fazer é selecionar o nosso texto e antes de marcar o primeiro keyframe, eu vou tirar esse texto de visualização aqui nesse eixo. Perfeito! Agora sim, eu clico um primeiro keyframe. Ando com a minha agulha no tempo que eu quiser, vou botar nos mesmos 21 segundos anteriores e retorno com o meu texto para o local que quero. Observe que quando eu faço esse segundo movimento, automaticamente o keyframe é marcado. Perfeito! Agora vamos ver como ficou a animação. O texto não está sendo exibido e ao dar um play, ele entra na tela. O que podemos ainda fazer para deixar esse movimento ainda mais suave é selecionar os dois keyframes, clicar com o botão direito do mouse e clicar em Temporal Interpolation e escolher a opção Bezier. A opção Bezier sempre vai deixar o movimento mais suave e isso serve para qualquer animação que você fizer no Premiere. Inicialmente, isso pode te parecer imperceptível, mas para determinadas animações pode fazer toda a diferença. É importante dizer também que você pode controlar o tempo dessa animação. Caso você queira uma animação mais rápida, você pode efetivamente aproximá-los.
e assim obter um resultado diferenciado. Ainda existe uma outra possibilidade. Ao expandir aqui a opção de Position, eu tenho graficamente como essa interpolação está funcionando. E eu posso clicar e deformar esse gráfico de forma a também obter um outro resultado. Nesse caso, ele vai começar um pouco mais lento, vai ganhar velocidade e depois vai diminuir a velocidade na interpolação. Vamos ver como ficou. Você percebe nitidamente que o nome da cidade, Hong Kong, entra um pouco mais lento, ganha velocidade e depois perde velocidade. Ressaltando mais uma vez que qualquer uma dessas opções podem ser trabalhadas através dos keyframes, inclusive sendo trabalhadas de forma simultâneas. Vamos minimizar aqui o Position e fazer uma outra animação em Scale. Digamos que nesse ponto aqui, após a primeira animação, a letra aumente de tamanho. Para isso, eu posso usar o Scale. Então, com a agulha da timeline no ponto inicial, eu marco um keyframe em Scale, ando um pouco com a agulha e aumento a escala de 100, digamos, para 116. Vamos ver como ficou. Observe então que temos as duas animações. Uma entrando com Hong Kong e a outra aumentando o tamanho da letra. E assim eu poderia fazer uma combinação de todos os elementos possíveis e passíveis de animação dentro do Premiere. Esse é o conceito básico de animação e keyframe que você pode testar e adotar para diversos outros processos feitos na ferramenta. Eu acho importante te mostrar aqui mais uma função para o keyframe. Eu vou aumentar a visualização aqui na timeline do meu vídeo. E quando eu faço isso, você percebe que tem uma linha branca passando por todo o vídeo. Se com a ferramenta de seleção eu clicar nessa linha e baixar, o vídeo vai ficando cada vez mais transparente. Então o que eu posso fazer, e obviamente se for necessário, é clicar na minha Pen Tool, clicar em dois pontos dessa linha e usar novamente a ferramenta de seleção para, por exemplo, abaixar e levar para onde quiser o segundo ponto. Note que quando a agulha da timeline vai passando, esses dois pontos de keyframe vão sendo responsáveis pela opacidade do meu vídeo. Até que finalmente, caso eu queira, eu posso levar o ponto todo para baixo, obtendo 0 de transparência e finalmente o vídeo desaparece. Então essa é uma função também interessante caso você queira utilizar os keyframes dentro do seu vídeo para criar essa espécie de fade, essa espécie de aumento de opacidade até que você não consiga mais visualizar o vídeo na tela.